maravilhosa da professora Maíra, nós vamos começar o direito penal. Vamos começar o direito penal e vamos com tudo dentro da nossa preparação. Lembrando sempre que eu estou junto contigo desde esta primeira fase até aqueles que me derem a honra de estarem aqui comigo na segunda fase até o fim. Até que você tenha esta carteirinha vermelha da OAB na mão. Vamos lá? Eu sou o professor Alexandre Salim e vou começar com a mais apaixonante das disciplinas, que é o nosso direito penal. Eu vou começar te trazendo questões de atualização. É muito importante que você, aliás você, e as outras 45 mil pessoas que estão inscritas para a nossa maratona. Ô pessoal, que legal, é muita gente, é muita energia. Eu tenho recebido mensagens do Brasil inteiro, então que legal, que bom te ter aqui conosco. Vamos começar com uma atualização? Põe na tela para mim, olha só. Eu vou começar te mostrando, olha ali. Vamos começar então o direito penal, te mostrando uma atualização jurisprudencial, te trazendo algumas súmulas que são novas, algumas súmulas do STJ que são muito importantes para a nossa primeira fase. E eu começo ainda nesta questão interdisciplinar, te mostrando o que diz a súmula 605 do STJ, que fala de uma maioridade penal e da aplicação de medida socioeducativa. Diz assim: a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. O que está dizendo o STJ aqui, pessoal? Ainda que aquele adolescente infrator complete 18, nós não vamos arquivar o procedimento especial de apuração de ato infracional lá no JIJ, no Juizado da Infância e da Juventude. Não. Nós podemos prosseguir com aquele expediente e aplicar a medida socioeducativa até que ele complete 21. Ok? O fato de ele completar 18 não prejudica nem a apuração do ato infracional e nem a aplicação de medida socioeducativa. Tá? Na tela. Olha lá. Depois eu quero te lembrar a respeito da vulnerabilidade absoluta no estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal com a sua súmula 593, sempre STJ, diz assim: o crime de estupro de vulnerável, o 217-A, configura-se com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Pessoal, muitas vezes, vejam, eu sou promotor criminal, muitas vezes eu estou fazendo audiências e eu pergunto para a vítima detalhes a respeito do ocorrido. E a vítima me responde: não, doutor, eu quis transar com ele. Ele é o réu. A vítima me diz: doutor promotor, mas por que o senhor está processando fulano de tal? Porque hoje nós somos casados, nós temos filhos juntos. Então a questão é, pode-se relativizar esta vulnerabilidade, esta presunção de violência nesses casos? E o STJ diz não. Cuidado com a pegadinha, não pode. Se a vítima tem menos de 14 anos, diz o STJ, não interessa o consentimento dela. Não interessa experiências sexuais anteriores dela. Não interessa relacionamento amoroso entre ela e o agente. Por quê? Porque a vulnerabilidade é absoluta, a presunção de violência é absoluta. Basta ter menos de 14. Nós temos estupro de vulnerável configurado. Põe na tela para mim. Saio da súmula 593 e vou para a próxima súmula, que é a 599, te mostrando o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Por quê, pessoal? Porque nos crimes contra a administração pública, pense que na tua prova cai peculato. Artigo 312 do Código Penal. Peculato apropriação ou peculato desvio. Por exemplo, no crime de peculato, como nos demais crimes funcionais praticados por funcionário público contra a administração em geral, não se tutela apenas o patrimônio público,
Se tutela também a moralidade administrativa, e a moral administrativa ou se a tem ou não se a tem, ela é insuscetível de valoração. É por isto, põe na tela para mim, que não se aplica o princípio da insignificância em crimes funcionais. Aliás, sobre o princípio da insignificância, olha lá, lembra que ele também não incide na Maria da Penha. Súmula 589 STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. A banca FGV te traz um exemplo em que o companheiro agride a companheira, mas com um arranhão. Eles vão te trazer um fato que, em tese, seria de somenos importância, sem relevância. Não. Não cabe se falar em princípio da insignificância nos crimes praticados contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. Na tela. Esta é a súmula 589 STJ. Quero te lembrar ainda, falando em Maria da Penha, da 588. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É a súmula 588 STJ, aliás, pessoal. Não se aplica, lembrem, a Lei 9.099 no âmbito da Maria da Penha. É o artigo 41 da 11.340, que é a Maria da Penha. Nós temos, inclusive, outras súmulas do STJ em relação a isto. Por exemplo, a 536, dizendo não tem transação penal, não tem suspensão condicional do processo no âmbito da Maria da Penha. Lembrem disso. Nós temos, por exemplo, a súmula 542 do STJ que diz que se a mulher vítima de uma violência doméstica ou familiar, ela é agredida, esta lesão corporal praticada pelo homem ou por outra mulher é sempre processada por ação pública incondicionada. Pode ser uma lesão leve, grave, gravíssima, seguida de morte ou até culposa. Olha só, sempre pública e incondicionada. Na tela. Então vejam, tudo isto em relação a Maria da Penha. Aliás, ainda na Maria da Penha, lembrem que não há necessidade de coabitação. Súmula 600 STJ. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Maria da Penha, que é a 11.340, não se exige a coabitação entre o autor e a vítima. Ok? 600 STJ. Depois, eu quero trabalhar contigo a questão do tráfico de drogas e a interestadualidade, súmula 587 STJ. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5º, da Lei 11.343, é a Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Aliás, pessoal, isto vale para o tráfico interestadual ou internacional. Ou seja, nós temos tanto uma majorante para a transposição da fronteira no caso da internacionalidade, quanto no caso da interestadualidade. O que está dizendo a súmula? Ela fala do interestadual, mas vale também para o internacional. Não há necessidade de transposição efetiva da fronteira para a incidência da causa de aumento. Basta que nós demonstremos o dolo inequívoco do agente de querer transpor a fronteira. Tá? Na tela. Então esta é a 587 STJ. Depois, eu quero te trazer uma atualização legislativa. Te falei sobre atualização jurisprudencial, agora legislativa. Em primeiro lugar, com a Lei 13.445/2017, que inclui ao Código Penal o crime de promoção de migração ilegal. É o novo crime do artigo 232-A do Código Penal. Promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Então vejam, é um crime hoje do qual se comenta muito em face dos cidadãos da Venezuela que estão ingressando no Estado brasileiro, no território brasileiro. Foi revogado o Estatuto do Estrangeiro e no lugar dele
foi criada a Lei de Migração e ela é que traz o crime do artigo 232-A do Código Penal. O crime de, põe na tela, promoção de migração ilegal. Quero te lembrar ainda de outra atualização legislativa que veio com a Lei 13.497 de 2017. Por quê? Porque o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que está no artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.072 de 90, passa a ser um crime hediondo. Como assim, professor? Aqui comigo. Pessoal, são crimes hediondos aqueles que estão arrolados como tal no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, a 8072 de 90. Todos eles, meus caros amigos e amigas, estão no Código Penal. Para ser crime hediondo tem que estar no Código Penal, menos em 2 casos. 2 leis especiais, o genocídio, a Lei Especial 2889, e o crime de, põe na tela para mim, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, 16 da lei do Estatuto do Desarmamento. Olha lá. Consideram-se também hediondos os crimes de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da 2889 de 56, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei 10.826, todos tentados ou consumados. Então lembre, a partir desta lei, que é do final do ano de 2017, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, passa a ser um crime hediondo, tá? É claro que a lei não pode retroagir contra o réu. Cuidado, põe na tela para mim. Ok? Mais uma atualização, então, legislativa. Joia. Pessoal, começamos a nossa revisão propriamente dita, com o princípio da insignificância. Lembrem que é uma causa de exclusão da tipicidade material. Ô, professor, tipicidade material? Sim, tipicidade material. Tu tens que lembrar que hoje, modernamente, se fala numa tipicidade penal como sendo o gênero para a tipicidade formal e a tipicidade material. A formal é um puro e simples juízo de adequação. Isso é tipicidade formal, um puro e simples juízo de subsunção típica de adequação. Você verá se o fato se amolda ao que está na lei. O sujeito entra no supermercado, ele pega o chocolate e sai sem pagar. Tipicidade formal? Claro que sim. Por quê? Porque o fato se amolda perfeitamente ao que está na lei como furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Agora, outra coisa é a tipicidade material. Tipicidade material tem a ver com o princípio da ofensividade. Além de o fato estar previsto em lei como crime, ele ofendeu o bem tutelado, que no meu exemplo é o patrimônio do supermercado, de tal monta e com tal gravidade que justifique a intervenção do direito penal? Então vejam, às vezes o fato é formalmente típico, mas não é materialmente típico. Por quê? Põe na tela. Porque incide o princípio da insignificância. Tá? Ele exclui a tipicidade material, desde que presentes alguns requisitos exigidos pela jurisprudência do STF e do STJ, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. E além destes 4 requisitos objetivos, pessoal, a jurisprudência dos tribunais superiores, de forma majoritária, exige também um requisito subjetivo. O réu não pode ser reincidente, ou portador de maus antecedentes, ou um criminoso habitual. Tá? Na tela. Lembrem que não incide o princípio da insignificância nem nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, roubo, e não incide no crime de moeda falsa. Por que não incide na moeda falsa? Porque na moeda falsa não se tutela apenas o patrimônio. O patrimônio se tutela de forma indireta, imediata. Se tutela principalmente a fé pública. Se protege, pessoal, a confiança das pessoas na circulação do nosso dinheiro. Então não incide, põe na tela para mim, na moeda falsa, tá? Depois, eu quero te lembrar, olha lá, sobre a tentativa abandonada, artigo 15 do Código Penal. Este termo, tentativa abandonada, é o gênero para 2 espécies.
Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução do crime. E no arrependimento eficaz, o agente toma uma providência para impedir a produção do resultado. E em ambos os casos, o sujeito somente responde pelos atos já praticados. Meus amigos e minhas amigas, isso cai demais na nossa primeira fase. Cuidado! Na desistência voluntária, ainda não houve todos os atos executórios. Ele não esgota todo o processo de execução. É por isso que ele pode desistir. Então por exemplo, o sujeito que entra na casa da vítima para furtar. Só que ele entra na casa e ele vê que a vítima não tem muitos bens, a vítima é tão pobre quanto ele. E aquilo o toca de uma tal forma que ele desiste e vai embora. Ele responde pelos atos já praticados. No meu exemplo, ele responde pela violação de domicílio. Digamos que o agente pegue a arma para matar, é o que ele quer na origem. Deu os tiros na vítima. Quando a vítima está no chão, com a mão na barriga, chorando e suplicando pela vida dela, aquilo toca de uma tal forma que ele diz, pô, o que foi que eu fiz? Pega a vítima e leva para o hospital. Bom, se ele consegue salvar a vida da vítima, ele responde pelo que ele praticou até então. É como se houvesse uma espécie de desclassificação. Ele responde por lesão corporal. Ok? Ele responde pelos atos já praticados. Esta é a ideia aqui. Agora, atenção. Para que o arrependimento seja eficaz, se pressupõe eficácia, ou seja, se pressupõe que o agente consiga impedir a produção do resultado. Se eu dei o tiro na vítima, a vítima caiu, eu me arrependi, levei para o hospital, contratei o melhor cirurgião, fiquei de mãos com a vítima, tentando fazer com que ela se recupere, faço de tudo, mas não consigo e ela morre, eu respondo por alguma coisa? É claro que eu respondo por homicídio, porque o meu arrependimento foi ineficaz. Para que eu responda só pelos atos praticados até então, o arrependimento tem que ser eficaz, ou seja, corta para a tela, ele tem que impedir a produção do resultado, tá? Isso é muito importante. Depois, eu quero te mostrar o erro de tipo acidental. Antes de mais nada, professor, por que é erro de tipo acidental? Porque ele incide sobre um elemento acessório do tipo. Ele não incide sobre um elemento essencial constitutivo, que é o erro de tipo essencial, que está no artigo 20 caput, que, se for excusável, exclui dolo e culpa, o fato é atípico. No erro de tipo acidental, o agente nunca será isento de pena. O crime nunca será excluído no erro de tipo acidental. Eu te trago aqui, põe na tela para mim, duas hipóteses que caem muito a respeito do erro de tipo acidental nas nossas provas primeira fase. A diferença entre o erro sobre a pessoa e a aberratio ictus, o erro na execução. Erro sobre a pessoa. Em latim, error in persona. O fundamento é o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O agente confunde a sua vítima com outra. Erro na execução, chamado de aberratio ictus. Vejam, você escreve aberratio e pronuncia aberratio ictus. O fundamento é o artigo 73. O agente erra a pontaria, é o erro na execução. Em ambos os casos devem ser levadas em conta as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Pessoal, por exemplo, o atirador quer matar o seu próprio irmão. Só que ele vê uma pessoa de costas e ele acha que é o irmão. Por quê? Porque está escuro, porque ele não enxerga bem. Por quê? Porque há uma névoa impedindo que ele tenha uma visão perfeita. Porque a pessoa é parecida com o irmão. Ele não erra a pontaria, ele atira e acerta em quem ele quer acertar. Só que quando ele vira o corpo, ele vê que matou a pessoa errada. Quando o agente confunde a sua vítima com outra, isto é erro sobre a pessoa. Não há erro de pontaria aqui. Ele responde como se tivesse matado quem ele queria matar.
Então ele queria matar o irmão? Queria. Então ele responde, inclusive, com a agravante do fratricídio, de crime praticado contra irmão. É bem diferente quando ele não confunde a vítima com outra, ele só erra a pontaria. Eu vejo meu próprio pai, quero matá-lo. Eu não confundo a minha vítima com outra, é o meu pai e eu tenho certeza disso, só que eu sou ruim de pontaria. Eu atiro e acabo acertando o inocente. Neste caso, a consequência é a mesma. Eu respondo não só pelo homicídio, mas também pelo parricídio, ou seja, insídia agravante de crime contra pai. Só que os institutos são diversos. Uma coisa é eu não errei a pontaria e confundi a minha vítima com outra. Erro sobre a pessoa, 20 parágrafo 3º. Outra coisa é eu não confundi a minha vítima com outra, eu só errei a pontaria. Isto é berratio ictus, erro na execução, artigo 73. Tá? Na tela. Olha lá. Depois, eu quero te mostrar as infrações penais que não admitem a tentativa. Estas são as principais. As contravenções penais por força do artigo 4º da LCP. Pessoal, a LCP é a Lei das Contravenções Penais, que na verdade é um decreto-lei, é o Decreto-Lei 3688 de 41. Bom, a LCP no artigo 4º diz expressamente que é impunível a tentativa de uma contravenção penal. É impunível. Então não cabe tentativa. A ideia de contravenção é a ideia de uma infração penal de perigo. Se fosse punível a tentativa de contravenção, nós estaríamos punindo o perigo do perigo. Não se fala em tentativa, portanto, de uma contravenção. Depois, põe na tela, os crimes culposos. Os crimes culposos, eles não admitem a tentativa como regra. É claro que toda regra tem exceção. A culpa imprópria admite, mas regra geral não admitem por quê? Vamos lembrar dos elementos do crime culposo? Vamos lá, as minhas aulas de primeira fase. O crime culposo, então, ele pressupõe alguns elementos. Uma conduta inicial voluntária. Uma violação do dever de cuidado objetivo, por imprudência, negligência ou imperícia. Lembrando que imprudência é um agir culposo. Negligência é uma omissão culposa. E imperícia é a culpa profissional. Então vamos lá. Uma conduta inicial voluntária, a violação do dever de cuidado objetivo por imprudência, negligência ou imperícia e um resultado involuntário. Depois eu tenho a relação de causalidade, o nexo causal entre conduta e resultado, a previsibilidade objetiva do resultado, a ausência de previsão no caso concreto, com exceção da culpa consciente, e a tipicidade, para nós lembrarmos que os crimes culposos, em regra, são tipos penais abertos, ou seja, incompletos. Então vejam, um dos elementos do crime culposo é justamente o resultado involuntário. É isto, pessoal, que faz a diferença, a principal diferença entre dolo e culpa. Porque no dolo o resultado ele é voluntário, o fim é ilícito. Na culpa o resultado é involuntário, o fim em regra é lícito. Qual é o fim? Eu estou correndo porque eu estou atrasado para um compromisso. Bom, e aí por causa disso eu furo o sinal vermelho e mato alguém no trânsito. O resultado é involuntário na culpa. Se o resultado é involuntário, como eu vou tentar praticar uma coisa que eu não quero? É impossível tentar praticar, produzir um resultado que não se busca. É por isto, põe na tela, que não cabe tentativa como regra nos crimes culposos. Se não cabe nos crimes culposos, pessoal, não cabe também nos pré-ter-dolosos. Por quê? Porque no pré-ter-dolo você tem que lembrar, eu tenho dolo no antes e culpa no depois. Isto é um crime pré-ter-doloso. É aquele cuja conduta inicial ela é dolosa e o resultado final ele é culposo. Dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Lesão corporal seguida de morte. O sujeito agride uma pessoa que está bêbada no bar. Dolo na agressão, culpa na morte. O bêbado cai, bate a cabeça e morre. Dolo no antes e culpa no depois. Se não cabe tentativa na culpa, não cabe no pré-ter-dolo, porque o resultado também é culposo. Se não cabe no crime culposo, não cabe no pré-ter-doloso, porque o resultado é culposo.
É impossível uma tentativa de lesão seguida de morte. Já seria homicídio, consumado ou tentado. Pense. Na tela. Não cabe tentativa nos crimes unissubsistentes. Unissubsistentes, professor? Sim. Pessoal, os crimes unissubsistentes são aqueles que não admitem o fracionamento dos atos executórios. Não admitem fracionamento dos atos executórios. Olhem a pegadinha da banca FGV. Cabe tentativa no crime de ameaça? Cabe tentativa no crime de injúria? O A chama o B de idiota. B, você é um idiota. Cabe tentativa? A tua resposta é depende, banca FGV, depende. Porque eu posso ofender o A por palavra, ou eu posso ofender o A por escrito. Se eu chamar uma vítima de idiota por palavra, é um crime unissubsistente que não admite tentativa. Agora, se eu mandar um e-mail dizendo, ô fulano de tal, você é um idiota. Ou eu mando um e-mail dizendo, fulano de tal, eu vou te matar a próxima vez que eu te encontrar. Então, injúria ou ameaça, se for por escrito. Eu mandei um e-mail, o e-mail saiu da minha caixa de saída, mas por um problema do provedor, não entra na caixa de entrada da vítima. Ou, pessoal, a vítima nunca abre o seu e-mail. O crime está tentado, porque aí ele seria plurissubsistente. Plurissubsistente é o crime que admite o fracionamento dos atos executórios. Então vejam, se o crime admite fracionar os atos executórios, por exemplo, injúria por escrito, ameaça por escrito, ele admite tentativa. Agora, se o crime ele é unissubsistente, ele não admite fracionar os atos executórios, por exemplo, injúria verbal, ameaça verbal, não cabe tentativa. E é por isto, põe na tela, que não cabe tentativa, olha lá, nos crimes omissivos próprios ou puros. Omissivos próprios ou puros, que são aqueles cuja omissão está descrita na própria lei. Sabem qual é o macete? É você lembrar que o crime começa com deixar de. Sempre que o crime começa com deixar de socorrer pessoa ferida, podendo fazê-lo sem risco pessoal, omissão de socorro, omissão própria ou pura, não cabe tentativa. Eu estou caminhando na via pública, me deparo com uma pessoa ferida, eu posso socorrê-la porque não há risco pessoal. De duas uma, ou eu socorro e não há crime, ou eu não socorro. Pum, consumou. No momento em que eu não socorri, consumou. Por quê? Põe na tela. Porque o crime omissivo próprio ou puro é um crime unissubsistente. É por isto, tá? Depois, eu quero te lembrar do crime impossível, cai demais nas nossas provas. Primeiro do artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Pessoal, o crime impossível também é chamado de tentativa impossível ou tentativa inidônea ou quase crime. É a mesma coisa para o que vem mais como crime impossível. E o artigo 17 traz as duas hipóteses de crime impossível. Ou nós temos uma ineficácia absoluta do meio de execução, ou nós temos uma impropriedade absoluta do objeto material. Por exemplo, ineficácia absoluta do meio. O meio de execução escolhido pelo agente, ele é ineficaz, ele é inidôneo para produzir qualquer resultado lesivo. Aqui o que costuma ser cobrado pela banca FGV? Problemas envolvendo uma arma defeituosa para praticar um homicídio mediante disparos e o problema da falsificação grosseira. Uma falsificação que não consegue enganar o homem médio, grosseira mesmo, ok? Eu, por exemplo, grudar uma foto 3x4 em cima da foto digitalizada de uma pessoa em uma carteira nacional de habilitação. Por exemplo, eu apresentar uma nota de R$3 ou de R$30 ou de R$200 para alguém, para um comerciante. Isto é crime impossível, pela ineficácia absoluta do meio de execução. Nós temos também o crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto material. Ou seja, o objeto material, pessoal, aquilo sobre o que incide a conduta, seja a pessoa, seja a coisa, não existe. Não existe. Por exemplo, matar o morto, entre aspas.
Este é o problema preferido trazido pela banca FGV, o matar o morto. O matador de aluguel vai executar a sua vítima. Ele entra pela janela, vai lá pé por pé, vê a vítima deitada no sofá, a TV está ligada, ele chega perto com a arma e ele vê que a vítima está com os olhos fechados. Aí ele pensa, cochilou no sofá. Aí ele, bum, 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 tiros na cabeça da vítima. Matei, diz ele. Só que esta pessoa, este corpo, este cadáver, depois, quando é levado para a necropsia e é periciado, o médico legista diz, antes dos disparos, já estava morto. Teve um ataque fulminante do coração. Isto é crime impossível. Matar o morto é crime impossível, porque não há o objeto material do crime, o alguém do artigo 121, matar alguém. Depois, põe na tela. Olhem a súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Aí está o famoso flagrante preparado, pessoal, ou flagrante provocado, conhecido também como crime putativo por obra do agente provocador. Isto acontece quando a polícia, ou um particular, acaba preparando uma armadilha para o sujeito cair ao mesmo tempo em que toma providências para impedir a consumação. Não é só a polícia que pode fazer isso, é também o particular. Por exemplo, eu estou desconfiado do meu empregado, eu acho que ele está furtando da minha empresa. Aí eu monto uma isca, eu monto uma armadilha, eu coloco uma câmerazinha escondida e deixo ali umas joias, uns dólares. E me escondo, fico no monitor, cuidando. Aí quando ele chega na sala, olha para os lados e passa a mão nas joias, eu entro correndo na sala, tá preso! Isto é crime impossível para o STF. Por força, põe na tela, da súmula 145. Olha lá. E por fim, eu quero te lembrar da súmula 567 do STJ agora. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Pessoal, questão de prova. O fato de aquele supermercado, aquela loja de departamento, aquele estabelecimento comercial ter câmeras de vigilância, ter seguranças seguindo os passos daquele suspeito, ter alarmes que apitam na entrada e na saída, tudo isso dificulta o furto? Claro que dificulta. Mas o impossibilita? Negativo. Não impossibilita, dificulta, mas não impossibilita. É por isto que, põe na tela, a súmula 567 do STJ diz que não há crime impossível, tá? É tentativa de furto ou furto consumado, tá bem? Depois, eu quero te lembrar sobre 2 artigos envolvendo a prescrição. Se vier na prova a data de nascimento do réu, cuidado, porque eles querem que você aplique o 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70. Então, mais uma vez, é um macete que eu te trago. Se a banca FGV te disser que o fulano de tal, ele nasceu em tal data, faça conta. Se lá da data de nascimento dele até a data do crime, ele tem 20 ou 19 ou 18, claro que estamos excluindo os adolescentes infratores aqui, só os imputáveis, então menos de 21, ele tem 20 anos, 19 anos ou 18 anos, você conta a prescrição pela metade. Então, se ele é menor de 21 ao tempo do crime ou maior de 70 ao tempo da sentença. Joia? Ainda, põe na tela, concurso de crimes, artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Meus amigos e minhas amigas, nós temos que lembrar do concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal. Pluralidade de condutas mais pluralidade de resultados. As penas são somadas. Do concurso formal de crimes, artigo 70 do Código Penal. Nós temos unidade de conduta e pluralidade de resultados.
Se esses resultados eles são praticados sem desígnio autônomo, nós temos o concurso formal perfeito. Eu pego a pena do crime mais grave e aumento de um pouquinho. Esse pouquinho está na lei, 1/6 à metade. Se todos os resultados são buscados, são desejados, eles advêm de desígnios autônomos, eu somo as penas, é o concurso formal imperfeito ou impróprio. E depois eu tenho o crime continuado do artigo 72. No crime continuado eu tenho uma pluralidade de crimes da mesma espécie, que são praticados em condições objetivas semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, de tal forma que os subsequentes, eles são uma continuação do primeiro. E a jurisprudência acrescenta, e há necessidade ainda de uma unidade de desígnio, ou seja, de um dolo global envolvendo todos aqueles crimes parcelares. Muito bem. Se cair na nossa prova concurso de crimes, digamos, o agente praticou vários crimezinhos. Todos eles, por exemplo, têm pena máxima de 1 ano. Se você somar esses 10 crimezinhos que têm pena máxima de 1 ano, em concurso material, ele ficaria com uma pena de 10 anos. Aí a prescrição ficaria lá em cima. Não é isto que ocorre. A interpretação que o Código dá, que a jurisprudência dá também, porque isto está também na súmula 497 do STF, é sempre a favor do réu. Ou seja, põe na tela para mim, olhem o 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Então, se nós temos 10 crimezinhos, cada um com pena máxima até 1 ano, eu conto a prescrição em cima de cada um dos 10. É muito mais fácil prescrever assim. Muito mais fácil, muito melhor para o réu. Eu não levo em conta a soma total ou a majoração total decorrente do concurso de crimes. Eu não considero o concurso de crimes para fins de prescrição, tá? É bom para o réu. Põe na tela. Saímos da parte geral, meus amigos e minhas amigas, e vamos falar um pouquinho da parte especial do nosso Código Penal. Te lembrando que é possível a figura do homicídio híbrido, que é possível a figura do homicídio que ao mesmo tempo é qualificado e privilegiado. Agora, só é possível se a qualificadora for objetiva e não é crime hediondo. Bom, tu tens que lembrar então que existe uma tese de defesa chamada homicídio privilegiado, que é o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Quando? Quando o agente pratica o crime impelido por um motivo de relevante valor social, aquele cujo interesse é da coletividade, por exemplo, matar o traidor da pátria. Ou impelido por um motivo de relevante valor moral. Agora o interesse é particular do agente. É o pai que mata o estuprador da sua filha. É eutanásia. A eutanásia, este homicídio piedoso, este homicídio praticado por compaixão. Eu tenho um ente querido no hospital que está sofrendo, está sobrevivendo, através de aparelhos, e eu desligo os aparelhos. A eutanásia é um homicídio no Brasil, mas privilegiado pelo motivo de relevante valor moral. E eu tenho depois o homicídio emocional. O homicídio emocional é aquele praticado sob o domínio de uma violenta emoção, logo em seguida em justa provocação da vítima. O agente chega em casa e flagra a mulher dele na cama com outro. Neste caso, ele mata os dois e ele pode invocar a favor dele esta privilegiadora do domínio de uma violenta emoção, logo em seguida em justa provocação da vítima. Por quê? Porque o adultério é a provocação da vítima, tá? É um homicídio privilegiado. E neste caso, todas as privilegiadoras, pessoal, têm natureza subjetiva. Como todas as privilegiadoras têm natureza subjetiva, elas não podem conviver com qualificadoras que também têm natureza subjetiva. Como o homicídio qualificado pela torpeza, pela futilidade, não podem, porque duas circunstâncias subjetivas se repelem. Então o homicídio qualificado privilegiado só é possível se, põe na tela para mim, a qualificadora for objetiva. E ele não é crime hediondo, hein? Lembra que só o qualificado é hediondo, mas o qualificado privilegiado não é hediondo. Depois, pessoal, lembrem do feminicídio, não basta matar mulher para incidir a qualificadora,
há necessidade de razões de condição de sexo feminino, quais sejam ou a violência doméstica e familiar, ou o menosprezo, a discriminação à condição de mulher. Ou seja, apenas matar mulher é o que nós chamamos de femicídio. Isto por si só não qualifica, salvo se houver outra qualificadora, torpeza, futilidade, recurso que impossibilita a defesa da vítima. O que qualifica é o feminicídio. Então é matar por uma razão especial que está na lei, que é a violência doméstica e familiar, ou o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Põe na tela para mim. Depois, eu quero te lembrar, olha lá, da lesão corporal duas questões. A primeira, que a Lei 9.099, no seu artigo 88, exige representação da vítima em duas espécies de lesão corporal, quando ela é leve e quando ela é culposa, inclusive no trânsito. Cuidado, a vítima tem que representar, menos se nós estivermos em contexto de Maria da Penha, como eu já te referi no início. Súmula 542 do STJ diz que a lesão contra a mulher, vítima de uma violência, de uma lesão no ambiente doméstico ou familiar, a lesão é sempre processada por ação pública incondicionada, tá? Quero te lembrar ainda, olha lá, da consumação nos crimes de furto e de roubo, lembrando que os tribunais superiores adotam uma teoria, chamada de teoria da apreensio ou amócio. Você escreve amócio e pronuncia amócio, ou seja, basta a inversão da posse. No momento em que a coisa sai da posse da vítima e ingressa na posse do agente, o crime de furto ou de roubo está consumado. É claro que no de roubo, com a particularidade de que nós precisamos da violência ou da grave ameaça. Não há necessidade de posse mansa e pacífica, não há necessidade de posse desvigiada. Aliás, em relação ao roubo, põe na tela para mim, nós temos uma súmula. Lembre da súmula 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, tá? Na sequência, eu quero te lembrar da diferença ou das principais diferenças entre o estupro 213 e o estupro de vulnerável 217A. O estupro 213 é sempre praticado mediante violência ou grave ameaça à vítima. Mas o estupro de vulnerável 217A é praticado com ou sem violência / grave ameaça à vítima. Lembrem, meus amigos e minhas amigas, o fato de haver violência ou grave ameaça contra uma vítima vulnerável não transforma o crime em estupro 213. Se a vítima é vulnerável, nós continuamos no 217A. E o fato de haver violência ou grave ameaça vai sopesar de forma negativa quando o juiz aplicar a pena. Lembrem ainda, põe na tela para mim, da súmula 593, como nós já vimos, a vulnerabilidade é sempre absoluta, a presunção de violência é sempre absoluta em se tratando de menor de 14, e lembrem que o artigo 225 do Código Penal fala que nós temos como regra uma ação penal pública condicionada à representação da vítima, a vítima tem que representar, menos se ela for vulnerável ou menor de 18, porque aí a ação será pública e incondicionada, tá? Quero lembrá-los também que os crimes de concussão e corrupção passiva são formais. A concussão 316, crime praticado por funcionário público contra a administração em geral, traz o verbo exigir, exigir propina, exigir vantagem indevida. E a corrupção passiva, o 317, também praticado por funcionário público contra a administração em geral, traz 3 verbos, o solicitar, o receber ou o aceitar promessa de vantagem indevida. Geralmente, nas nossas provas, na nossa primeira fase, vem o exigir para concussão, é só o exigir, e vem o solicitar para corrupção passiva. Lá tem 3, tem o solicitar, o receber e o aceitar. Geralmente vem o solicitar. Se os crimes são formais, eles se consumam independentemente de qualquer outro resultado. Ou seja, não há necessidade
que o sujeito ativo, este funcionário público corrupto, receba propina. No momento em que o exigir, concussão, chega ao conhecimento da vítima, no momento em que o solicitar, corrupção passiva, chega ao conhecimento da vítima, o crime está consumado. Tá? Na tela. Olha lá. E nós, pessoal, agora em leis especiais, as últimas dicas. Tráfico de drogas privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, a 11.343. Nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. O que está arriscadinho ali é o que foi considerado inconstitucional para o STF, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. O tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Já decidiu o STF e cancelou o STJ sua súmula 512. É por isso que a progressão de regime se dá na forma do artigo 112 da LEP, ou seja, nós não vamos falar em 2 ou 3/5, mas em 1/6. O tráfico privilegiado não é crime hediondo. Disse o pleno do STF, inclusive houve o cancelamento da súmula 512 STJ. Na tela. Olha lá. E, pessoal, olha só. Por fim, quero lembrá-los do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei do Crime Organizado, que define o que é organização criminosa, dizendo: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. A pegadinha aqui é o número mínimo de agentes para a configuração de uma organização criminosa, pelo menos 4. Se houver um número menor do que 4, não é a organização criminosa. Pode até ser a associação criminosa, mas aí do Código Penal, que é o tipo geral, artigo 288, o antigo quadrilha ou bando, hoje associação criminosa. Para a organização criminosa, precisamos de pelo menos 4, tá? Pessoal, minhas observações finais a todos vocês. Alguns recadinhos antes de nós terminarmos a nossa maratona em penal aqui. Primeiro, nós estamos já com um curso de penal redondinho em segunda fase. O curso está pronto, ele está fantástico. O pessoal que é nosso aluno em segunda fase, sempre elogiando muito. Pessoal com aprovação já em segunda fase. Então, a minha dica é: garanta a sua vaga. Você que quer fazer o penal conosco, garanta hoje a sua vaga, porque agora, durante a maratona, você encontra, olha lá, desconto que você depois não alcança após a maratona, tá? Então é hoje, são descontos incríveis. Garanta a sua matrícula, então, na nossa segunda fase, tá bem? Nós vamos trabalhar a segunda fase com uma revisão de teoria, tanto de penal quanto de processo penal. Depois, vamos trabalhar respondendo as questões discursivas. Nós temos 4 discursivas, valendo 1,25 cada uma. E vamos trabalhar, claro, com as peças prático-profissionais, tá? Eu vou te ensinar a fazer todas as peças que podem eventualmente cair na nossa prova. Joia? E o seguro Saraiva é a minha última dica. Não te preocupa, porque se a aprovação na primeira fase ela não vier, o Saraiva Prova converte a tua matrícula no curso da primeira fase. Joia? E antes de eu encerrar propriamente o penal, eu quero convidar para me acompanhar aqui durante esta maratona o meu querido amigo, esse baita professor de processo penal e ainda ele vem com um bônus, né, com um plus, de ser um baita professor, colega de Ministério Público, baita promotor de justiça e ser o professor mais bonito do Brasil. Ô, professor! Cris Gonzaga. Obrigado. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, dá um like, inscreve no nosso canal, porque nós vamos disponibilizar muito mais conteúdo para vocês.